E aí, meus amigos, será que é chegada a hora realmente de migrar os aportes para a renda fixa? A taxa Selic vai subir, deixando esses investimentos mais interessantes a ponto de fazer sentido não correr tanto risco em renda variável? Será que a era de juros baixos está realmente chegando ao fim? Bom, tem muita gente dizendo que sim, gente que inclusive sabe o que está falando e com bons motivos para acreditar nisso. E eu sei que você deve estar pensando aí nesse momento agora que isso é normal, que o Brasil é um país arriscado, e o nosso histórico de juros altos é muito grande, que o investidor, e principalmente o investidor internacional, ele exige uma remuneração maior para deixar o dinheiro em países emergentes como o nosso, e isso é verdade, mas a questão é que há muito tempo a gente está vivendo uma era de juros baixos no mundo como um todo. É globalmente esse negócio, principalmente em países desenvolvidos como os Estados Unidos, por exemplo. E alguns fatores, segundo especialistas, estão apontando para o fim dessa era de juros baixos. Isso pode impactar demais os seus investimentos e entender o que pode estar por vir é fundamental para que você possa, nesse momento, tomar as melhores decisões sobre como investir o seu dinheiro. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Eu sou o Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado, para mais um vídeo do Valor em Ação. O tema de hoje é importantíssimo para você que quer entender um pouquinho mais de economia e conseguir escolher os seus investimentos com mais coerência e assertividade. Muitos de vocês me perguntam sempre, ou aqui ou lá no Instagram, qual seria a melhor opção de investimentos no momento. Essa é uma dúvida muito comum que o investidor sempre carrega, principalmente o iniciante. É difícil saber de fato qual que é o melhor investimento a se fazer em cada fase diferente ali de um ciclo econômico. Geralmente a gente descobre isso depois que as oportunidades já aconteceram, mas conhecendo um pouco melhor as classes de ativo, entendendo um pouquinho de economia, você consegue sim enxergar quais são as melhores opções de investimentos, ou pelo menos saber o que não fazer de jeito nenhum de acordo com o cenário que você estiver vendo. Eu li uma matéria ontem sobre um seminário que discutiu um recente livro dos economistas Charles Goodhart e Manoj Padjan, no que eles defendem justamente essa tese da morte do dinheiro barato nos países desenvolvidos, do fim da era dos juros baixos. Pelo menos segundo a visão do diretor de estudos monetários do IBRE-FGV, existem alguns fatores que poderão levar a juros maiores em várias partes do mundo. E a ideia é a seguinte, eu vou tentar explicar de forma simples aqui para você que é iniciante conseguir entender também. Nos últimos anos, muita coisa favoreceu esse cenário de juros baixos, o aumento da globalização, por exemplo, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, a maior participação de mulheres no mercado de trabalho, muita coisa. Tudo isso, é claro, além de um avanço absurdo da tecnologia que fez com que a produtividade mundial aumentasse, favorecendo os juros baixos sem uma inflação saindo de controle, é claro. Só que, segundo o ex-diretor do Banco da Inglaterra, um dos autores do livro A Grande Reversão Demográfica, essas forças estão mudando de direção. Ou seja, com o envelhecimento da população, a gente tem muito menos trabalhadores na ativa para produzir riquezas, para sustentar, por exemplo, crianças e idosos que não produzem, mas que precisam de renda para sobreviver. Todo mundo precisa consumir. Você já deve ter ouvido falar que quem sustenta os aposentados pelo INSS no Brasil hoje não é a contribuição que eles fizeram ao longo da vida, é a contribuição de quem está na ativa. E isso até funcionava antes, quando tinha bem mais gente trabalhando em comparação ao número de aposentados, mas não deve durar muito tempo. Essa virada já aconteceu no Japão, na Alemanha nos anos 90, nos Estados Unidos, Reino Unido por volta de 2010 e está acontecendo agora em vários países, China, Rússia, Coreia, inclusive aqui no Brasil não deve demorar muito, porque isso é inevitável, beleza? E segundo o estudo, em paralelo a isso, o aumento da globalização, que foi muito positivo nas últimas décadas, vem perdendo força. E uma consequência disso tudo vem com alta de juros e inflação. A China também não deve mais continuar com muita força para baixar os preços dos bens produzidos por lá e a economia mundial deve crescer menos. Beleza, Badu, mas e aí? O que isso tem a ver com taxa Selic, taxa de juros e os meus investimentos? Muita coisa e tudo vai se encaixar. Calma aí que eu vou te explicar tudo que você precisa saber. Com os governos mais endividados, como é o caso inclusive do Brasil, aumentar os juros para combater a inflação é praticamente inevitável. Isso vai acontecer. Alguns fatores até podem amenizar isso daí. Os próprios autores
do livro defendem a possibilidade de que um aumento da produtividade e a abertura de novas fronteiras pela globalização como Índia podem minimizar um aumento do nível global de juros. A gente sabe que as novas tecnologias não precisam de tanto investimentos em capital como antes e a idade mínima para a aposentadoria vai aumentar. Na verdade, já está aumentando. Então, se você não quer trabalhar quase que até morrer para se aposentar, você precisa investir o seu dinheiro. Beleza, investir é obrigação, é inevitável, mas investir onde? Renda fixa, renda variável, a taxa Selic vai subir muito mesmo aqui no Brasil nos próximos anos. Agora, saindo um pouquinho aqui do estudo e falando mais do que já está acontecendo, do que a gente já está conseguindo enxergar, o que acontece é o seguinte, com os juros subindo muito em países desenvolvidos, consequentemente, países emergentes como o Brasil são obrigados quase que a aumentar os juros também para manter o prêmio exigido pelos investidores para deixar dinheiro aqui. Não dá para prever exatamente para onde que vai a taxa de juros nos próximos anos, no curto prazo até dá para palpitar, mas no médio e longo prazo depende de muitos fatores. Só que está crescendo o número de apostas de juros em níveis ainda mais altos que o estimado recentemente aqui no Brasil. Eu estava lendo uma matéria no Valor e entre algumas instituições do grupo dos top 5 que mais acertam as projeções de curto prazo, já tem gente apostando que a Selic pode subir acima de 8% em 2022. A maioria está ali entre 7% e 7,5%. Então assim, a Selic vai subir, isso é realidade e ponto. Outra informação importante é que em um levantamento feito com 16 países emergentes, o Brasil tem a segunda menor taxa de juro real, que está negativa em quase 4,6%. Só a Polônia que tem uma taxa de juro real pior que a nossa. E ao investir o seu dinheiro, eu sempre falo isso, você precisa buscar retorno real, acima da inflação. E me parece que o Banco Central percebeu que ele pode ter deixado a inflação correr demais durante a pandemia e para segurar isso ele vai ter que aumentar os juros. Ou seja, de fato, algumas opções de renda fixa, elas ficam mais atraentes para o investidor, principalmente aquele investidor que tem um perfil de risco mais conservador, que não quer correr tanto risco ali, e na renda variável, as opções mais ligadas à retomada da economia podem representar ainda boas oportunidades. Um exemplo é, por exemplo, o setor de shoppings, que até tem boa perspectiva com a retomada, com a reabertura da economia, mas também é prejudicado pelo cenário de juros mais altos. Os setores de tecnologia e commodities podem seguir se beneficiando, e ações mais defensivas, como as ações do setor elétrico, também podem ser uma boa opção para quem quer proteger o patrimônio da inflação no longo prazo. É natural que essa correlação entre taxa de juros e bolsa de valores aconteça, isso é normal, na minha opinião. A gente vai voltar a ver boas opções na renda fixa, sim, mas renda fixa é dívida, a gente precisa sempre lembrar. Então, quanto mais retorno real você estiver tendo em renda fixa, lembra que você está correndo mais risco também. Isso não muda, a renda fixa tem risco, sim, não importa se é título público, se é título privado, todo investimento tem risco. E eu também acho que ainda existem boas oportunidades em ações ali, em renda variável, para o investidor mais focado no longo prazo que quiser escolher ações de forma mais estratégica. Eu estou começando a olhar mais para a renda fixa, principalmente porque muitos de vocês estão me pedindo conteúdo sobre boas opções de investimento em renda fixa, já tem até vídeo engatilhado sobre esse tema para sair aqui no canal. E se você ficou até aqui é porque você se interessa por esse assunto. Então não deixe realmente de se inscrever e ativar o sininho que você não vai se arrepender e ainda me ajuda muito a crescer o canal e impactar mais pessoas com esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e vejo você no próximo vídeo. Valeu!